Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Elétrico na Prática. Estamos aqui começando o episódio de número 44. Exatamente há 22 episódios atrás, 22 semanas atrás, lá no episódio número 2, eu comecei a falar sobre uma lista de material, sobre quantitativo de material para subestações aéreas, subestações como essa aqui que está na tela aqui do lado esquerdo. Então, se você não viu essa primeira aula, recomendo que você assista, por favor, porque está muito legal, está muito boa. A gente fala sobre o que você tem que saber sobre subestação e principalmente a gente abordou lá esses assuntos aqui, os equipamentos da subestação. E aí eu fiquei de fazer uma próxima aula para comentar o restante dos quantitativos, o restante de detalhamentos de materiais para uma subestação aérea, e essa aula é a aula de hoje. Então, se prepara. Aqui, como sempre, é direto ao ponto, conteúdo na prática, não tem como falar mais de prática do que isso aqui, né? Quantitativo de projeto de subestação. Então aqui a gente vai direto ao assunto, né? Conteúdo puro, conteúdo na veia para você, tá bom? Então vamos parar de falatória e vamos lá para mais uma aula do Projeto Elétrico na Prática. Bom, então vamos lá. Estou fazendo aqui uma lista, um quantitativo de materiais para uma subestação aérea de 300 kVA. Marcelo, você sempre vai precisar fazer um quantitativo de materiais? Não, nem sempre. Várias concessionárias do Brasil, começa por aí, tá? Várias concessionárias do Brasil não solicita como obrigatório uma lista de material no projeto, tá? Por exemplo, a minha concessionária não requer por obrigação uma lista de material como essa aqui para o projeto ser aprovado. Então para que você está fazendo? Eu faço em alguns projetos por solicitação do cliente, por um preciosismo da minha parte, por deixar o projeto mais detalhado, mais rico em detalhes, e principalmente para orientar o cliente na aquisição de materiais, na contratação da execução do projeto dele. Então, por esse motivo, em alguns projetos eu coloco uma lista de materiais. Mas eu já sei de alguns alunos meus que em algumas concessionárias o quantitativo de material é obrigatório dentro do projeto, obrigatório para ser aprovado. Então, se esse for o seu caso, você precisa dar o dobro de atenção para essa aula de hoje. Se não, você precisa dar atenção mesmo assim, porque uma hora ou outra um cliente vai pedir para você fazer uma lista de materiais do seu projeto. Então você tem que conhecer os equipamentos, conhecer os materiais, conhecer a sua norma, principalmente conhecer a sua norma, né, e fazer um quantitativo. Essa aula aqui vai ajudar, vai te orientar para que você saiba um pouco mais dos materiais e saiba também uma estratégia, né? Por exemplo, seguir a ideia que eu uso aqui de separação das categorias de materiais, fica mais fácil você visualizar o que você está fazendo, né? O seu quantitativo de materiais, tá? É bom lembrar também que em algumas normas já tem a lista de material. Se eu não me engano, por exemplo, na norma da EDP, nas normas da EDP, já vem uma lista de material sugerida para cada tipo de subestação. Então, nesses casos, você precisa usar essas listas, né? Você pode acrescentar algo a mais, talvez você mude um pouco de um projeto para o outro, mas claro, se você sabe fazer uma lista de materiais de uma subestação como essa aqui, que está aqui na tela, por exemplo, uma subestação aérea de 300 kVA, você vai saber também levantar a necessidade de materiais para uma subestação de estrutura dupla, de estrutura única, de outras potências, né? Não somente 300 kVA, pode ser de 75, pode ser de 112,5, pode ser de 150, pode ser de 225. Você vai saber, tá? Então eu não vou ter como aqui entregar tudo de todas as potências, de todos os modelos, de toda a concessionária do Brasil. Não dá, não dá. Meu objetivo aqui é te passar uma base, um conteúdo para que você entenda, tenha uma base e daí você possa erguer qualquer tipo de edificação, né? Qualquer tipo de subestação, de lista de material, você já vai saber, você tem uma base, baseado nessa aula aqui, tá? Com certeza essa aula aqui vai ser uma daquelas que você vai querer assistir várias e várias outras vezes, né? Então, prometo que eu vou dar o meu melhor aqui, passar todo o conteúdo, sem esconder nada,
para que você possa tirar proveito, tá? Bom, então eu vou deixar o link para a aula do episódio 2 do Projeto Elétrico na Prática, tá aqui o link na descrição desse vídeo, acesse o link, veja aquela outra aula, porque é importantíssimo. Nessa aula lá eu detalhei essa parte aqui. Como é que eu fiz essa lista? Muito simples, eu separei os equipamentos, tem a seção aqui de equipamentos. Depois aqui embaixo eu separei o material elétrico, está aqui toda a parte de material, alça, isolador, fio, cabo, terminal, eletroduto, né? Materiais elétricos, materiais de montagem, né? Depois eu coloquei aqui a parte de concretos, que é uma seçãozinha bem simples, mas vale a pena a gente deixar organizado, separado. Por último, parte de material de montagem miudezas, né? As ferragens, que a gente costuma chamar, né, de ferragens que são necessárias, que não tem muito peso em termos financeiros no orçamento da subestação, mas claro, quanto mais bem detalhado, melhor. Quanto mais bem detalhado, melhor você vai otimizar o seu custo, né, a sua execução e maior o seu lucro, tá? Então é bom conhecer os detalhes, parafuso, arruela, vou te falar aqui, vou detalhar aqui, tá? Bom, então, apresentada a lista, eu vou fazer uma pequena revisão do que nós vimos na primeira aula desse assunto aqui, os equipamentos, tá? Isolador de ancoragem, isolador polimérico, né? Ou isolador de suspensão também, conhecido como isolador de suspensão. Você tem aqui 3. Quais são eles? Estão aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui como é projeto elétrico na prática. Eu vou te mostrar sempre na prática, tá? O que é o isolador de suspensão ou polimérico? Esse cara aqui é o isolador polimérico de suspensão, tá? Ele fica aí com uma ancoragem, com suspenso, né? Fácil de lembrar. Isolador polimérico de suspensão. Temos 3 aqui na nossa subestação. Tem um aqui, tem outro aqui, beleza? Agora vamos ver os próximos isoladores tipo pilar. Nós temos 9. Qual é o isolador tipo pilar? O isolador tipo pilar, ou tipo pino, como alguns conhecem, é esse cara aqui, ó. Isolador tipo pino. Nós temos 1, 2, 3 aqui escondidinho atrás do poste. Temos mais 3 aqui. E aqui do lado nós temos mais 3 isoladores, tá? Então nós temos 9 isoladores tipo pino, tá? Ou tipo pilar. Lembrando que a isolação deles aí é classe de 15 kV. Já na minha concessionária, na descrição técnica da minha concessionária, isso é interessante comentar com vocês, cada concessionária tem o seu padrão de material. Você pode ter acesso, você deve ter acesso a essa lista de materiais, a essa relação de material padrão na concessionária. Porque você tem inclusive códigos, né? Você tem códigos, por exemplo, aqui, ó, EMT011, D73001. Isso aqui são códigos da minha concessionária. Na sua concessionária, você com certeza também tem acesso a esse material, esses códigos, né? Basta você procurar no site. Se não encontrar, pede para os analistas da concessionária que você pode ter acesso, tá? Lembrando que essa lista de material aqui em detalhes está disponível apenas para os alunos do curso Projeto Elétrico. Inclusive, além dessa lista aqui, os alunos do curso Projeto Elétrico vão ter acesso nesta aula a essa outra lista aqui. Essa lista aqui é uma lista geral de materiais de redes aéreas. Então aqui vai ter uns 300 e poucos itens aí, entre cabo, cordoalha, isolamento, eletroduto, transformador, isoladores, parafuso, arruela, tipo de isoladores, tipo de chave fusível, todo o material padrão, né, está aqui. Isso aqui se aplica no padrão da concessionária Enel. Está aí no Ceará, Rio de Janeiro, se eu não me engano, no estado de Goiás, né? Mas assim, mas a minha concessionária é outra. De que adianta? Adianta com certeza, porque aqui está todo o detalhamento de materiais. Então, independente da sua concessionária, consulte essa tabela quando você quiser saber um fabricante de um material, quiser saber quais são os tipos, as variações de material. Por exemplo, cabo de cobre nu, 25, 35, 50, 70, 95, meio duro, 7 fios, 19 fios, tá? Então tem tudo aqui detalhado, tá? Então consulte, tá? É interessante que você, que não é aluno do curso Projeto Elétrico, não tenha acesso a essa planilha, mas você busque ter uma planilha como essa, parecida com essa, da sua concessionária, da sua região. Busque, porque isso aqui ajuda bastante, tá? Então, apresentado aqui essa planilha, vamos voltar aqui. Isolador
Pino polimérico, 9 unidades, já contei aí, eu vou marcando aqui para a gente não se perder. Eu vou marcando de verde claro aqui o que a gente já vai comentando, tá? O conjunto polimérico é a nossa estrutura de medição aqui, né? Onde a gente tem medição de média tensão, você tem aqui essa estrutura, o conjunto polimérico, tá? O conjunto polimérico é responsável por fazer a medição da energia em média tensão, tá? Vou limpar aqui esse desenho para não ficar muito poluído. Conjunto polimérico, isso é a breve resumo, tá, pessoal? Resumo da aula anterior, mas veja, mesmo assim, veja a aula anterior. Chave fusível, 17,5 kV, nós temos aqui 3 unidades. Já vou marcar em verde aqui. Cadê a chave fusível? Está aqui, ó. Tem 3, 1, 2, 3 chaves fusíveis. 3 elos, né? Claro, você tem a chave fusível e tem o elo interno, proteção biafusível. Para-raios, nós temos 6 para-raios. Deixa eu marcar logo em verde aqui. Cadê os 6 para-raios? Está aqui, tem 1, 2, 3 aqui na parte que recebe o ramal de ligação, né? E depois você tem mais 3 aqui, olha só, fixos ao transformador. Em alguns casos você precisa ter para-raios no lado fonte, que é esse lado aqui, lado fonte, e às vezes você tem que ter também no lado carga. Só é obrigatório, de acordo com algumas concessionárias, você sempre tem uma regra que pode se diferenciar, mas é obrigatório para-raio no lado fonte e no lado carga, quando você tem aí um ramal de ligação acima de 15 metros. Isso aí é o caso da Enel, especificamente, está aqui, ó, item 69221. Caso o ramal de entrada seja maior do que 15 metros, o segundo conjunto de para-raios do lado da carga na estrutura do conjunto de medição. Então você tem que ter para-raios aqui na carga, quando você tem um ramal aí muito longo. Quando não, você tem apenas os 3 para-raios no lado da rede, tá? Então, nesse caso aqui, o exemplo tem 6 para-raios, tá? Já marquei aqui. Próximo item, o transformador, né? Não preciso nem apresentar para vocês, tá aqui o transformador, né? Claro, beleza? Temos aí o transformador como o equipamento principal da subestação, tudo gira em torno do transformador. E depois, lá embaixo, nós vamos ter um quadro de display e um quadro para disjuntor. Deixa eu marcar logo aqui em verde. E agora eu vou mostrar para vocês aqui que nós temos um quadro que fica armazenado aí o display de medição, e nós temos também um outro quadro que fica aqui na outra parte do poste, não está aqui nesse desenho, mas é um quadro de proteção geral, que vai abrigar aí o disjuntor de proteção geral da subestação, tá? Proteção em baixa tensão. Lembrando que a proteção em média tensão são as chaves fusíveis, seccionadoras. Proteção contra sobrecorrente. Na média, chave fusível. Na baixa, disjuntor termomagnético, para subestações até 300 kVA. Dentro desse quadro vai abrigar o disjuntor termomagnético, está aqui ele, uma unidade listado aí, ok? Então, dessa forma eu fiz um breve resumo aqui dos equipamentos. Então, se você quiser ver mais detalhado essa lista de equipamentos, você pode encontrar aí a aula do episódio 2, Projeto Elétrico na Prática. A descrição da aula está aqui. Na descrição dessa aula está o link para você ir para essa outra aula, tá? Mas calma aí, não vai agora não. Vai depois de ver essa aula aqui, porque senão você vai perder aqui, como nós falamos aqui no Ceará, o fio da meada, tá? Então não perca o fio da meada, continua aqui no embalo comigo nessa aula, depois você vai assistir essa outra aula, tá bom? Então, dando início aqui aos materiais elétricos, nossa segunda categoria da lista, nós já começamos aqui com a alça pré-formada de distribuição para cabo de condutor de cobre nu 25 mm. Nós temos 3 unidades aqui, deixa eu marcar logo ela aqui em verde. Onde estão essas 3 unidades? A alça é justamente o que vai prender, né? Vai determinar ali a fixação dos condutores do ramal de ligação, tá? Então, você vê aqui os condutores chegando aqui, os 3 condutores, e você vê que eles se prendem ao isolador de suspensão. Tem uma peça aqui que é justamente a alça, tá? A alça que vai prender aí os condutores. Então você tem 3 alças. Depois você vai aqui para a parte de condutores, de cabos, tá? E eu vou marcar aqui de uma outra cor para separar bem esses condutores. Eu vou marcar primeiro tudo de amarelo aqui, porque eu quero falar sobre eles com calma. Vamos lá. Condutores. Primeiro, você tem que entender que existe uma parte desses condutores aqui da subestação que é a concessionária que vai ser responsável. Que parte é essa? É justamente a parte que eles vão fazer a ligação durante o período que você termina a vistoria, está tudo pronto, aí a concessionária vai lá e tem que ligar.
Para ela ligar, ela tem que passar o ramal. Muitas vezes, na maioria das vezes, o ramal é responsabilidade da concessionária. Então, esses condutores aqui, quem vai entregar o material e quem vai fazer a montagem deles é a própria concessionária. No caso da Enel, onde tem medição em média tensão por este equipamento aqui, pelo polimérico, tá? Por este equipamento, essa instalação do conjunto polimérico é feita pela concessionária também. Então a concessionária vai chegar aqui e vai instalar esse suporte, este equipamento e principalmente estes condutores aqui, ó, que desce e entra no polimérico, depois sobem e vai entrando na subestação. Então esses condutores aqui de cima, nessa parte, são de responsabilidade da concessionária, tá? Então vou desmarcar aqui o que eu marquei. Nós vamos nos concentrar em quais condutores. Você tem os condutores aí de média tensão, os condutores de média, que a gente chama de fio ou vergalhão em média tensão, que são esses aqui que estão fazendo uma volta aqui por trás. Ó. Vão fazer essa volta, vão passar pela chave fusível e vão mergulhar no transformador. Esses são os condutores de média tensão. Quais são esses condutores? Eu vou marcar aqui em vermelho para separar, tá? São justamente esse aqui, ó. Fio de cobre nu 25 milímetros quadrados, tá? 6 quilos. Por que é em quilo? Quando é isolado, nós tratamos em metros, tá? Tá aqui em metros. Mas quando é cabo nu, tratamos aí no peso, no quilo, tá? Então eu tenho aqui 6 quilos do condutor de 25 milímetros. Normalmente, para subestações aí até 500 kVA ou 700 kVA, o seu vergalhão, o seu barramento de cobre de média tensão é atendido por 25 milímetros, tá? Confira na sua concessionária se isso é dessa forma também. Marcelo, e esse outro cabo aqui? Cabo de cobre nu 25 milímetros. Esse condutor aqui, ele é um condutor utilizado para o aterramento dos equipamentos lá da média tensão. Quais são os equipamentos da média tensão que precisam ser aterrados? Justamente os para-raios, tá? Os para-raios poliméricos, eles precisam estar conectados à malha de aterramento. Então esse cabo de cobre nu 25 milímetros, que eu coloquei aqui 4 quilos, ele é justamente de aterramento. Eu vou marcar de verde aqui para lembrar terra, tá? Cadê ele aqui nesse desenho? Vamos dar uma olhada aqui, olha só. A gente tem que chegar mais perto aqui. Veja só, aqui estão os para-raios, um para-raio bem atrás do isolador. E veja que o para-raio, ele tem um cabo aqui e ele chega por meio de um conector aqui, tipo cunha, em um condutor. E esse condutor vem passando aqui, se conecta nesse aqui, mais uma vez se conecta nesse para-raio, volta para cá, continua descendo para cá para o terceiro para-raio, e aqui ele faz uma conexão e ele desce. Só que dessa vez ele desce aqui, ele vai descer por dentro do poste. É um condutor de aterramento, ele vai descer por dentro do poste, direto, deixa eu marcar isso aqui direitinho, ele vai descendo direto aqui para a caixa de passagem, daqui vai para a malha de aterramento, tá? Este condutor aí é o condutor de aterramento dos para-raios. Então ele está aqui, também é um cabo de cobre nu, 25 milímetros, temos 4 quilos dele, tá? Muito bem, agora nós descemos aqui para os condutores isolados. Condutor isolado 0,6/1 kV. Como nós temos uma subestação aqui de 300 kVA, eu vou usar condutores de 185 milímetros para fase e também, por critério de escolha minha, vou usar para o neutro também. Então eu tenho 4 condutores, 3 fases e o neutro, saindo aqui do secundário do transformador e descendo por meio de eletroduto. Tá? Esses condutores já são isolados. E para o aterramento do próprio transformador, eu vou utilizar um condutor de 16 milímetros. Tá? Então eles são categorias de cabo isolado, vou marcar aqui em verde, já comentamos sobre eles. E a quantidade? Bom, veja só, como eu tenho 4 vias, eu vou colocar aqui 56. Se você dividir 56 por 4, você vai ver aí que eu tenho 14 metros. Eu coloquei mais ou menos 14 metros de condutor, coloquei uma folga para eles se adaptarem ao eletroduto e depois eles descem diretamente no eletroduto, tá? Então, se o poste tem mais ou menos uns 12 metros, eu coloquei aí um pouquinho de folga a mais nos condutores para não ter problemas na hora da execução, tá? Lembrando que você vai ter que fazer terminação tipo de compressão mesmo, né? Olhar, então isso tudo aí consome um pouquinho do cabo. Ok, então para finalizar a seção de condutores,
temos aqui o cabo de aço cobreado para aterramento. Esse condutor aqui é um condutor para malha de aterramento, tá? 7 vezes 10 AWG. Temos aqui 16 quilos deste condutor de malha de aterramento. Lembrando que a malha de aterramento faz parte do seu cliente, escopo de responsabilidade do seu cliente de executar a malha para essa subestação. Ok, vamos em frente, então, que a conversa hoje aqui é comprida, tá? Conversa comprida sobre subestação. Vou apagar aqui tudo que eu já risquei de vermelho, apagando para não ficar muito poluído o desenho. Ok, deixa eu dar um zoom aqui, que agora a gente vai entrar na parte de montagem, né? Continuando aqui o material. Terminal de compressão, já que eu tenho condutores de 185 e de 16, eu vou colocar 12 terminais de compressão para os cabos de 185. Por que 12? Pensa comigo. São 4 condutores, 3 fases e um neutro. Então eu tenho, na parte superior, saindo do transformador, tenho 4, vou precisar de 4 conectores, terminais de compressão, 4. Lá embaixo no disjuntor eu preciso de mais 3, porque o neutro vai passar direto. Tá? Então eu tenho 4 mais 3, já dá 7. Depois eu tenho os outros 3 na parte inferior do disjuntor, na saída. Então já tenho 10. E aí eu coloquei mais 2 de reserva, porque sabe, na hora de pressionar lá o alicate de compressão, pode ser que você desperdice um terminal ou 2. Então, preciso de 10, mas coloquei 12 terminais de compressão. E do cabo de aterramento eu coloquei 2 apenas, um que vai estar lá no transformador e um que vai estar no barramento de aterramento dentro do quadro de proteção. Tá? Então, já tenho aqui esses 2 itens comentados, vou marcar em verde. Lembrando, pessoal, que há alguns materiais que você precisa, que você tem um feeling de projetista, que você sabe que na hora da execução pode ser que se desperdice alguma coisa, não tenha medo de colocar um pouco adicional, um pouco a mais. Coloquei 10, 12, 10, 20% de margem de alguns equipamentos de condutores ou de materiais que você acha que pode ser que, se você colocar na conta, vai faltar. Tá? Então é melhor sobrar do que faltar. Né? Então coloque sempre aí uns 10 a 20% somente desses materiais que você sabe que podem vir a ser desperdiçados na hora da montagem, tá? Depois agora a gente chega aqui então na parte de eletrodutos. E na minha subestação especificamente aqui, eu tenho 2 eletrodutos, 2 tipos de eletroduto. Um eletroduto é esse aqui, ó. Esse aqui que está saindo do polimérico e vai descer para onde? Vai descer para cá, até a caixinha de medição, tá? Então eu tenho esse eletroduto aí, que ele é de 1 polegada, padronizado. E eu tenho o outro eletroduto, que é de 4 polegadas. Está aqui ele. Então vou marcar aqui para você ver. 4 polegadas, este sim, eletroduto PVC rígido de 4 polegadas é o que vai descer os condutores de baixa tensão aqui, ó, do transformador. E eu tenho um de 1 polegada, que é o que desce o condutor, que é um cabozinho de sinal, que vai trazer as informações do TC e TP de medição até o display lá embaixo. Tá? Então tem 2 eletrodutos, 2 estruturas. No eletroduto PVC rígido, eu coloquei 2 varas, coloquei 2 curvas e coloquei 5 luvas de eletroduto PVC rígido. Tá? 4 para unir curva com o eletroduto e 1 para unir as 2 varas do eletroduto. Tá? Então tenho 5 luvas e os eletrodutos e as curvas que eu já comentei, marcando em verde aqui. E agora sobre o eletroduto de 4 polegadas, o que eu tenho? Complementando. Eu tenho um capacete para o eletroduto de 4 polegadas, que é obrigatório, faz parte do meu padrão de entrada da subestação. É um eletroduto com um capacete para proteger entrada de água, por exemplo, chuva. Né? Tenho uma luva para o eletroduto PVC rígido que vai conectar o capacete e o eletroduto. Simplesmente isso. Depois ele já desce diretamente para o painel de proteção geral. Ok? Então marquei aqui como verde, já está comentado. Estamos quase terminando a sessão de material elétrico, tá? Esse aqui ficou vermelho porque era o material, né, o vergalhão de média tensão. Agora que eu já chamei a atenção em destaque, vou deixar ele verde também, pois eu já estou me achando aqui o que eu comentei, o que eu não comentei, né? Organização, tá, pessoal? Organização é tudo. Vamos lá. Conector. Conector cunha. Eu tenho 9 conectores cunha. O que é o conector cunha? O conector cunha ele vai prender aí, conectar 2 cabos isolados, tá? Onde é que eles estão? Lembrando que eu vou contar só os que eu e meu cliente têm a responsabilidade de montar, tá? Então vamos dar um zoom aqui para ver onde é que eles estão. Olha só. Eu tenho conector cunha aqui no isolador tipo pino,
Tenho 3, ó, 1, 2 e 3. E agora eu tenho mais 4 aqui que vem conectando o SPDA não, desculpa. SPDA está quase, né? O para-raio polimérico. Tá aqui, ó, 1, tem outro aqui, 2, 3, 4. Então, 4 com mais 3, eu tenho aí 7. Ah, e esses outros aqui, Marcelo, você não está contando esse cara aqui junto com esse? Não, por que não? Porque esses 3 aqui é responsabilidade da concessionária, tá? Então eu contei 7 e coloquei mais 2 aí de folga, de forma que eu tenho 9 conectores Cunha na minha lista, né? Olha só, conector Cunha também, em alguns momentos, pode ser que seja desperdiçado. Então, são 7 que eu preciso, eu coloquei mais 2, tá? Agora vamos aqui para a parte de material da malha de aterramento, tá? Eu coloquei aqui 6 hastes de aterramento duplas, né? Uma seguida da outra, tá? Então, 6 vezes 2, 12. Tenho 12 hastes de aterramento. Então, vou marcar de verde aqui. 12 hastes de aterramento, formando aí, na verdade, são 6 pontos. Cada ponto tem 2 hastes, né? Então, eu formei uma malha com 6 pontos, tá? Um retângulo com 6 pontos. Se eu tenho esses 12 hastes e eu vou ligar uma na outra, eu preciso ter 6 luvas emenda para a haste prolongada, tá? Então, vou colocar aqui 6 unidades dessa emenda, para emendar as 2 hastes que vão ser fincadas. Por último, eu tenho um conector para a haste terra. Eu precisaria de 6 e vou colocar, já que eu tenho 6 pontos da malha, eu vou colocar 7 para ficar um de reserva aí, caso esteja algum problema, aconteça algum problema com um deles, tá? Então, coloquei o material aqui, esses 3 itens são para a malha de aterramento. Dessa forma, eu terminei essa sessão de material elétrico, tá? Materiais elétricos. Agora vamos entrar na seção de concreto, né? Seção de concreto, você deve imaginar aí que não é nada de difícil de contabilizar aqui quanto de material de concreto você está usando, né? Na verdade, é a parte mais fácil do quantitativo de materiais, né? Você vai olhar para cá e você vai ver quanto de concreto você está usando. Primeiro, poste, né? Não é difícil a gente ver que tem um poste, tá? Então, um poste de concreto, duplo T, 10,5 metros, 600 dão esforço, uma unidade. Está aqui ele marcado já de verde. E agora as cruzetas que você vai contar. Cruzeta tipo beco. Quantas você está usando? Você basta contar aqui, ó. Tenho uma, 2, tá? E mais uma, 2 e 3 cruzetas. Então, a total eu tenho aí 5 cruzetas. E assim acaba a minha seção de concreto. Muito simples de determinar essa parte, tá? Ok, então agora eu vou apagar esse que está em vermelho aqui e vamos para a última seção da lista de material, as ferragens, tá? Ferragens a gente tem que ter muito cuidado aqui porque tem umas que são muito parecidas com as outras, né? E são miudezas que normalmente o projetista não está muito atento para essa parte, né? Muito provavelmente quem está muito mais atento para essas ferragens, o detalhe, é o pessoal da execução, o pessoal da montagem. Inclusive eu vou agradecer aqui ao meu parceiro da W3 Elétrica, o Eudes, que sempre quando eu tenho uma execução aqui na minha região, ele está junto comigo aí para fazer essas montagens de execução e a gente troca bastante ideia com relação à lista quantitativa de materiais, né? Então vamos lá. Ferragens. Eu vou começar aqui falando da arruela quadrada e da arruela redonda. Qual é a diferença de uma para outra? Normalmente, eu até anotei aqui na lateral, normalmente a arruela quadrada você usa na cabeça do parafuso, na parte anterior do parafuso, que vai junto com a porca e a arruela quadrada, tá? Já a arruela redonda você normalmente usa na parte final do parafuso, do outro lado lá, na fixação do parafuso, tá? Então por isso você separa aí, normalmente entre a arruela quadrada e redonda, depende muito do padrão de material da sua região, da sua concessionária, tá? Mas pode ser que siga esse padrão aqui. Então nós colocamos 25 arruelas quadradas e 25 redondas. Por quê? Porque são 50 ao todo. 50 é o quê? 50 é o dobro do número de porcas, né? Se eu tenho 24 porcas, eu vou ter a arruela de um lado do outro parafuso, tá? Então eu tenho aí 24 porcas, eu já vou até marcar aqui que são 24 porcas, e com isso também o dobro, 50 arruelas, sendo metade quadrada, metade redonda. Daí eu tenho aqui a fita metálica perfurada, coloco um rolo. Que fita é essa? É o que vai prender o eletroduto ao poste, tá? Aquela fitazinha metálica.
simples que você com certeza conhece também e já pode especificar no seu projeto. Agora vamos entrar nas ferragens propriamente ditas, tá? Manilha sapatilha para 5.000 Dan, 3 unidades. O que são essas manilhas aqui? Eu vou te mostrar no desenho com bem muito detalhe. Olha só, as manilhas estão aqui no final do isolador de suspensão. É essa peça aqui, ó. Essa pecinha aqui é a manilha. Inclusive eu vou te mostrar uma foto para você facilitar aí a captação dessa ideia. Aí está a foto da manilha, esse equipamento aqui, olha. Ele faz a conexão da alça para o isolador. Alguns isoladores, alguns fabricantes de isoladores de suspensão já fornecem o isolador com essa manilha, outros não. Então tenha cuidado quando você for especificar para não esquecer, tá? Quantos tem? Nós temos 3, né? Temos 3, olha só. São 3 isoladores de suspensão, 3 manilhas sapatilhas, tá? Então fica bem claro aí na nossa lista aqui, manilha sapatilha AZ 5.000 Dan, 3 unidades, ok? Agora vamos aqui para o olhar AZ 5.000 Dan. O que é esse olhar? Deixa eu marcar logo em verde aqui. 3 unidades. O que é esse olhar? Esse olhar é o que prende o isolador de suspensão. Aqui está ele, o isolador de suspensão, prende a cruzeta. Então é essa peça aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, para ficar mais claro. Aqui nós temos o isolador de suspensão, até aqui. Então aqui nós temos a cruzeta. E esta peça aqui, essa peça aqui também, olha só. Essa pecinha aqui é o olhar que vai prender o isolador na própria cruzeta. E nós temos, mais uma vez, nós temos aí apenas 3, né? Tem um aqui, outro aqui, outro aqui. Então nós temos 3 olhares, tá? Por último, nós temos aí o gancho olhar. O que é esse gancho olhar? Muito fácil de você ver aqui no desenho, né? O gancho olhar, vou até marcar logo em verde aqui, que são também 3, ok? Cadê ele no desenho? Olha só, vou dar mais um zoom aqui de novo, e você vai ver que nós temos um elemento aí que está fazendo um papel realmente de gancho. Está aqui ele, ó, um gancho olhar. Aqui está o gancho. Ele prende o isolador no olhar. O olhar está em formato aí de presilha, né? Olha só, ele é assim, né? Ele tem uma presilha. E o gancho vem e prende no olhar, tá? Então, às vezes você pode comprar, vou colocar uma seta aqui. Às vezes você pode comprar o isolador que já vem com gancho. Mas às vezes você compra o isolador e ele só vem daqui para cá, tá? Então, dependendo do isolador, mais uma vez, você pode ter que especificar aqui o gancho na sua lista, tá? Ok, agora para terminar, vamos falar dos parafusos. Ah, Marcelo, tu vai falar até do detalhe do parafuso? Vou falar até do detalhe do parafuso. Para ninguém dizer que está faltando alguma coisa aqui depois. E, claro, estou brincando, tá, pessoal? Se você perceber que está faltando alguma coisa aqui, por favor, comenta aí nos comentários, porque ninguém é dono da verdade. E eu vou ficar muito feliz de ver o seu feedback. Tentei detalhar o máximo possível aqui que eu consegui, tá? Mas claro que eu posso estar deixando alguma coisa passar. Lembrando que eu estou focando aqui na parte que a concessionária não entrega, a parte que a concessionária não executa. Estou focando aqui no que o cliente tem que executar, ok? Então vamos lá. Parafuso, eu tenho 4 tipos de parafuso, 4 tamanhos de parafuso. 300, 350, 400 e 450 milímetros, tá? Todos de cabeça quadrada por 16. Onde é que eu vou usar cada tipo? Bom, vamos lá. Deixa eu tirar o zoom aqui do desenho. Pensa comigo aqui. Para que servem os parafusos? Principalmente para prender as cruzetas e os postes. E também para prender os equipamentos nas cruzetas ou no poste, tá? Então, por exemplo, eu tenho 2 parafusos de 300 e 2 de 350. Esses 4 parafusos aqui, eu estou utilizando para prender o transformador no poste, tá? Veja que eu tenho aqui de 300 e 350, eles vão cruzar aqui o poste por completo, tá? Como é um trafo de 300 kVA, pode ser que ele precise desse suporte a mais. Alguns transformadores têm apenas 2 parafusos, outros têm 4, tá? Então, cuidado, veja o transformador que você está especificando no seu projeto. Nesse caso aqui, eu estou usando 4 parafusos. Depois nós vamos aqui para o parafuso 400 milímetros. Eu tenho 9 unidades. Quando é que eu vou usar esse parafuso de 400 milímetros? Eu vou usar para
prender as cruzetas no poste. É esse detalhe aqui, ó, no desenho aqui, esse detalhe aqui, ó. Por exemplo, a cruzeta está aqui e vai se fixar aqui no poste. Então eu coloco um parafuso aqui, prendendo a cruzeta no poste. Tenho um parafuso aqui nesse sentido. Tenho dois nessa cruzeta. Essa outra cruzeta que está aqui atrás, essa aqui, ela está presa aqui também, olha só, por dois parafusos, nesse sentido aqui. Tá? E tenho 1, 2, 3, 4. Essa cruzeta também precisa de 2, 5, 6. E por último aqui, já contei 6, né? Por último, eu tenho também nesse detalhe aqui, olha só, veja só. Eu tenho um detalhe aqui que prende o isolador de suspensão. Esse parafuso aqui, ó, tá passando aqui 1, 2 e por último, ali em cima, 3. Esse parafuso aí está prendendo o isolador de suspensão na cruzeta. Se eu quiser fazer uma manutenção no isolador de suspensão, eu não preciso desmontar a cruzeta. Eu posso apenas desmontar essa parte aqui. Então eu contei ali 6, né? 2 por cruzeta, 6, mais 3 aqui em cima, 9, tá? Então chegamos no 9 aí. Deixa eu tirar esse monte de vermelho aqui para não ficar poluído o meu desenho. Chegamos aí nos 9 parafusos do tamanho de 400. E por último, agora aí eu tenho um parafuso cabeça quadrada de 450, tenho 2 unidades. Quais são esses dois? Você já deve estar vendo aí quais são eles, né? São os únicos que faltaram aqui, são esses aqui, olha, eles vão prender cruzeta, eles são os de maior extensão, tá? 450. Por quê? Porque eles vão prender cruzeta com poste com cruzeta, tá? Então toda essa extensão aqui, eu tenho 2 parafusos maiores, que são esses dois aqui, de 450. Ok, pessoal? Então, dessa forma, nós concluímos a lista completa aqui de material para subestação aérea. Começamos pelos equipamentos, que estão eles. Depois, falamos aqui do material elétrico por completo, que estão eles. Falamos da alça, dos cabos, do fio, vergalhão, terminal de compressão, eletrodutos, né? Parte de aterramento. Depois falamos aqui dos concretos, que estão os 2 itens, cruzeta e poste. Por último, falamos bastante aí sobre as ferragens, tá? Ok? Então, concluímos aí por completo essa lista de material. Para você que está aqui até agora, eu tenho um bônus, que eu não falei que ia falar sobre isso nessa aula, mas já que eu estou falando de lista de material, eu vou te dar aqui um conteúdozinho de brinde. O que que é? Olha só, quando você tem uma lista de material no Excel, como essa aí, o que você normalmente quer fazer? Você vai ter que colocar isso aqui na sua planta, na sua prancha, né? No seu desenho em AutoCAD, né? E se você não tiver essa dica que eu vou te dar agora, muito provavelmente você vai ter que desenhar no AutoCAD uma tabela, vai ter que escrever o texto um por um, passando do Excel, copiando no AutoCAD, né? Vai ser uma coisa dificultosa para você. Então deixa eu te dar uma dica para ajudar a sua vida. Tem uma função no AutoCAD 2019 para você fazer isso de uma forma muito mais simples. Como eu gosto muito de vocês, eu vou compartilhar essa dica aqui para finalizar a aula de hoje. Estou com o meu AutoCAD aberto aqui, então estando aqui na tela do AutoCAD, acredito que esse comando vai funcionar do AutoCAD 2016 para frente. Então eu aqui estou usando 2019, mas você pode testar numa outra versão também. Primeiro passo, você vai digitar table, né? Table que significa tabela em inglês. Se seu AutoCAD estiver em português, você pode usar o comando tabela e dê um Enter, tá? Agora você vai escolher aqui, olha, From a Data Link, ou seja, clique nesse íconezinho aqui, você vai criar um novo link de Excel, você digita o nome aí, por exemplo, lista subestação, tá? Dá um OK. Depois agora, espera ele carregar aí, ele vai abrir uma nova janela com mais opções. Você clica aqui agora para procurar de um arquivo, clica aqui nos 3 pontinhos, escolhe o arquivo, você vai agora navegar no seu Explorer normal, escolhendo o arquivo que você quer, tá? Cliquei aqui no arquivo que eu quero, agora atenção aqui. Primeiro ele pede aqui para você escolher de qual aba da planilha você quer colocar essa planilha aqui. A minha lista está aqui na SE300KVA, a segunda aba do meu arquivo, tá? Então eu escolho aqui a minha lista, tá? E agora eu clico aqui em Link to Range, tá? Porque aí agora eu vou especificar de onde até onde eu quero que a minha planilha apareça aqui no AutoCAD. Então, olhando para a minha planilha aqui, eu vejo que ela começa no A1
na primeira linha, a primeira coluna, A1, e ela termina aqui nessa célula, que é a C47. Então eu coloco aqui A1, dois pontos, C47. Eu quero só esse range, né? Esse alcance da minha planilha do Excel aqui no AutoCAD. E agora eu dou um OK aqui e mais um OK aqui, confirmando o meu comando. Clico OK novamente. Daí aparece aqui já no meu cursor a tabela pedindo para eu escolher um ponto de inserção. Onde eu vou inserir minha tabela? Eu vou colocar em qualquer ponto aqui do meu desenho, só para você ver que aqui está, olha só, perfeitamente a minha lista importada do Excel para o AutoCAD. Tá? E é uma lista vinculada. Tá? Veja que se eu mudar qualquer coisa na lista de materiais, se eu corrigir alguma coisa, automaticamente a correção vem para cá, para o AutoCAD também. Tá? Então essa dica aqui é uma dicasinha de ouro para você que quer colocar a sua lista de material dentro da sua prancha, dentro do seu desenho, dentro do seu projeto. Beleza, pessoal? Então essa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado muito desse conteúdo. Se você gostou, se isso te ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo. Espalhe esse link aqui dessa aula para os seus colegas, para os seus grupos de WhatsApp. Compartilhe o nosso canal aí com seus colegas para aumentar cada vez mais o conhecimento de todo mundo da área da elétrica, tá? Meu prazer e meu objetivo é realmente espalhar esse conhecimento com vocês. E eu quero que isso alcance o maior número de pessoas possível. Um forte abraço para você. Você já sabe, né? Semana que vem, quinta-feira, às 8 horas, estaremos aqui com mais uma aula do Projeto Elétrico na Prática. Um grande abraço.